Alô, alô, bom domingo de Páscoa pra todo mundo. Bom domingo de Páscoa pra todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MVMHMA. Domingo de Páscoa, a gente tem muita coisa pra falar. Espero que você tenha tido um excelente domingo de Páscoa. Se você é cristão e comemora essa data com os seus, com a tua família ou com quem você acredita que seja melhor passar essa data. Eu confesso pra vocês que eu tive um bom domingo de Páscoa. Mas ele conseguiu ser estragado mais uma vez. Eu sei que eu não posso deixar o Corinthians estragar o meu dia, minha semana, meu feriado, meu domingo, minha quarta. Eu sei que para uma pessoa minimamente equilibrada isso é impensável e precisa ser equilibrado, mas eu confesso para vocês que infelizmente eu não consigo, rapaziada. Eu misturo as coisas. O Corinthians tem o poder de influenciar negativamente ou positivamente na minha semana. Muitas vezes já influenciou positivamente e me animou numa semana que eu não tava tão bem. E entre tantas outras vezes me deixou emputecido. Enfim, se você é novo ou nova aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, me ajuda muito na divulgação, deixa seu like, por favor, também ajuda bastante a que o canal chegue em outras pessoas e essa outra galera consiga ver o trabalho que a gente faz aqui no canal. Fechou? Espero que essa iluminação esteja um pouco melhor. Tô gravando esse pós-jogo aqui logo depois de Corinthians 0 Internacional 1. Eu confesso pra vocês também que eu odeio perder pro Internacional. Eu não tinha esse lance da rivalidade. Eu acho que a rivalidade é sim, na média, muito mais de um lado, né? Muito mais do lado deles para com a gente do que o contrário. A gente não liga muito pros caras. Mas depois que criou-se essa narrativa do lado deles e tal, eu confesso pra vocês que eu gosto um pouco mais de ganhar dos caras e gosto um pouco menos de perder também, se é que existe esse termo. Eu odeio um pouco mais perder pro time do Internacional. Beleza? Então, vamos falar do que foi o jogo, galera. Primeiro eu queria começar com duas coisas aqui. A primeira não tem a ver com a derrota, mas tem a ver com a temperatura que o jogo rolou e como o jogo se desencadeou. Mas vou colocar esse parênteses aqui no começo do vídeo para depois eu conseguir fazer de uma forma menos elaborada e de uma forma mais freestyle, digamos assim. Arbitragem tenebrosa, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. O Rômulo, que Mendonça, que é o narrador da Prime Video, nem é um cara que toma partido, nem nada. Ele é um cara muito mais da resenha e tal. Ele já tava ficando emputecido com a arbitragem. A arbitragem marcou uns 12 perigos de gol por os dois lados. Então, qualquer pessoa que caia dentro da área, qualquer jogador que caia dentro da área, ele marcava falta de ataque. Pouco importava se tinha tido um contato ou não. E ele foi picando o jogo, picando o jogo, picando o jogo. E assim, pra gente que tava assistindo, pro narrador que é imparcial, não torce pra nenhum dos dois times, o Rômulo é atleticano, ele torce pro Atlético Mineiro. É chato, é ruim. Você imagina estar dentro de uma partida onde o jogo é picotado, o sangue vai subindo e você não consegue desenvolver e não consegue fazer com que as coisas aconteçam, as coisas que já não estavam acontecendo de forma natural. Quando o jogo começa a ser picotado, os jogadores vão ficando impacientes. Então, o meu parêntese é que a arbitragem é muito ruim. O Corinthians tem que evitar essa arbitragem. Eu sei que se começar a evitar toda a arbitragem que tem uma atuação ruim no jogo do Corinthians, a gente não vai ter árbitro pra apitar o jogo do Corinthians, mas esse árbitro, ele conseguiu me deixar puto sem lances capitais. Eu acho que o problema é esse. Quando existe um árbitro que ele vira protagonista do jogo por causa de um lance capital que ele toma uma atitude que tem discussão, eu acho que ainda é ok, porque é o que a gente tá falando, tem discussão. Então, moeda, assim, ele podia ter apitado pra um lado ou pro outro e tal. Agora, ele começar a picotar e começa o jogo inteiro, o jogo não flui por nada, nem pra um lado nem pro outro, eu acho que é extremamente negativo e esse é um tipo de árbitro que eu não gostaria não gostaria que apitasse jogos do clube que eu treinasse, do clube que eu jogasse, do clube que eu dirigisse. Então, eu acho que a gente tem que tomar alguma medida para evitar, se for possível, que esse árbitro volte a apitar novos jogos do Corinthians, tá? Então, feito essa breve introdução de fatores que não influenciaram no resultado da partida, vamos começar por quem para mim mais influenciou. Já fui o cara que era contra a demissão, já fui o cara que aceitava a discussão da demissão. Hoje eu sou a favor da demissão, que é o senhor Dorival Júnior. Chega, bateu no teto, tem limite, a gente pode. Qual que é o único argumento hoje que manteria o Dorival Júnior no cargo? Ele é bom em Copas, ele tem bom histórico em Copas, ele vai fazer a gente avançar nas Copas. Isso seria um argumento.
O que acontece hoje? O Corinthians não desempenha bom futebol nem na Copa que a gente teve, que foi o Campeonato Paulista, a única eliminatória. A gente caiu pro Novo Horizontino e jogou muito mal contra a Portuguesa, já merecia ser eliminado contra a Portuguesa no Canindé. Foi uma péssima partida, passamos nos pênaltis, um Deus nos acuda do caramba. É, Então, o Dorival não tem mais o controle do time. Eu não acredito naquele lance. Quer dizer, acho que pode até ser possível de que os jogadores estão querendo derrubar a treinadora e tal, isso é uma máxima do futebol, mas eu acho que não é possível. Não é possível que os nossos jogadores não acertem mais passe de 5 metros. O Anrileri, que era um jogador extremamente equilibrado, que não mudava o jogo ofensivamente, é verdade, mas também não comprometia defensivamente, ele não acerta mais nada. O Matheus Bidu fez uma falta absurda hoje. Olha que o Matheus Bidu tá numa zica do cacete, tá numa fase absurda, enfim. Mas assim, o senhor Dorival Júnior tem que ser demitido no vestiário. Em semana de estreia de Libertadores, eu sei, em semana de derby, é arriscar, é brincar com a sorte, é trazer um treinador que já pode começar com uma derrota num jogo de Libertadores e numa derrota num derby em casa, já vai jogar numa fogueira, possivelmente. É uma possibilidade de resultados que pode acontecer. Mas apostar no Dorival por mais uma semana é só prolongar uma ideia de jogo que a gente não acredita mais que vai evoluir. Então eu sou a favor da demissão do Dorival Júnior. É, Acho que discussão de novos nomes a gente deixa para um outro vídeo e mas quem vai trazer? É uma outra discussão. A discussão principal, o problema central é o trabalho do Dorival chegou no teto e não dá para manter um trabalho assim. Gente, a gente tomou pau pra Curitiba dentro de casa, a gente perdeu pra Internacional dentro de casa e a gente não cria. Curitiba e Internacional, inclusive, tiveram gols anulados. Eles fizeram, eles criaram mais gols. A gente não teve um gol anulado contra esses. A gente não chutou uma bola na trave, a gente não criou nada com formações diferentes. Então, assim, mas é culpa do Dorival ou é culpa dos jogadores? É um pouco dos dois, é verdade, mas o Dorival me escala o time com quatro volantes, gente. É Raniel, Matheus Pereira, Bidon e André. Gente, nenhum desses quatro é criador. Puta que pariu, mano. É de fuder, mano. Começar o jogo assim é de fuder, mano. O Bidon não cria nada. O Bidon não cria projeto no Paint. No Canva, ele não sabe criar. Caralho. Porra, a gente tem que parar de supervalorizar jogadores que fazem dois jogos bons e 20 ruins. Não dá. O Bidon resolveu um campeonato, fez uma partida brilhante contra o Vasco. Isso não quer dizer que ele não possa ir pro banco de reserva. Porra, ou beleza, não quer que o Bidon vá pro banco de reserva? Se for colocar, coloca na função dele. Não dá pra jogar com um gap tão grande, uma lacuna tão grande entre quatro jogadores que não criam no meio de campo e dois jogadores lá no ataque que estão muito distantes, que é Yuri Alberto e o Linger. Não tinha ninguém pra fazer essa ponte entre meio campo e ataque. O Bidon só toca pra trás. Todo mundo sabe que o Bidon não cria. O Bidon não tem achada. O Garro que entrou no lugar dele, pior ainda, não tá acertando nada. Mais uma péssima atuação do Garro, mais um jogo que ele mudou o jogo pra pior. E, caralho, foi mal, rapaziada. Eu não tenho muito roteiro. Eu vou falando das coisas aqui na velocidade que elas vêm à minha mente, na ordem que elas vêm à minha mente. Eu tinha até separado alguns tópicos aqui pra tentar falar na ordem, mas não tenho a menor condição, porra. Puta que eu pariu, mano. Esse tipo de jogo é o que é pra acabar com tudo, mano. É pra acabar com tudo, tá ligado? Então, todo mundo, acho que ninguém se salvou nesse jogo. O Dorival merece esse parêntese que chega, acabou, não tem mais paciência. O Dorival, pra mim, tem que ser demitido. Seria uma decisão acertada da diretoria se demitisse o Dorival entre hoje ou uma reunião amanhã no Parque São Jorge, primeiro horário. Pra mim, seria zero absurdo, tá? Aí eu queria falar uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Todo mundo escorregando, né? Todo mundo escorregando, inclusive o Hugo escorregou no gol dos caras. Vocês jogam aí toda semana, mano. Toda semana vocês estão nesse estádio, vocês ainda escorregam. Uma coisa é, porra, você joga uma vez por ano nesse estádio, duas vezes por ano. Pô, toda semana vocês estão jogando nesse estádio e vocês ainda não aprenderam a não escorregar. Não é possível que não. Sempre foi uma arma do Corinthians molhar o gramado antes do jogo. Todos os jogadores do Corinthians não escorregavam, né? Os adversários escorregavam e tal, e por falta de costume, não era nenhuma malandragem do Corinthians, era pra bola rolar mais, mas a falta de hábito dos adversários fazia com que eles escorregassem e isso acabava que jogava ao nosso favor, enfim. Mas hoje, os jogadores escorregando à torta e à direita. O Hugo escorregou na hora do gol de uma forma ridícula, até olhou pro chão, fez cara de merda, tipo, olha a bosta que eu fiz. Na hora ele viu e assim, tá acabando paciência também, né? Com o Hugo.
Tá acabando a paciência com o Hugo também. Acho que chegar uma proposta boa do Milan mesmo, como tá planejando chegar no meio do ano, e ele tem vontade de ir pra Europa, pode deixar. Deixa aí. Tava muito próximo de construir uma idolatria por aqui. Eu acho que tava fazendo por onde, inclusive, merecidamente, tá? Mas chega, também não dá. E aí o Gabriel Paulista, que vinha sendo um problema também, com falhas constantes, entra o André Ramalho e a gente sente falta do Gabriel Paulista. Eu tô sentindo que, é óbvio, né? Em relação a Kaká e Félix Torres, o nível subiu, mas continua nivelado por baixo, aparentemente. Porra, a gente não consegue sentir segurança com o zagueiro. O Gustavo Henrique, cada vez eu vejo mais que, tipo assim, ele não precisa nem ser brilhante. Só de ser um jogador nota 6 ele já destoa desse time. Puta que pariu, mano. Que zaga horrorosa. Mais uma partida apagada do Mateuzinho. É certo que ele não teve que exercer um poder de marcação muito grande, mas ao mesmo tempo ele também não ajudou a criar porra nenhuma. Não chegava na linha de fundo, não cruzava, não fazia caralho nenhum. Do outro lado, como eu falei, o Anrileri perdido. Ranieri acho que fez uma partida boa, foi bem postado ali à frente da zaga. Muitas vezes recuava ali como um terceiro zagueiro e tentava fazer uma forma do time sair, mas o time sempre muito lento, muito sonolento. É, preguiça, né? O Matheus Pereira, eu confesso que eu, pelo menos, estava assistindo, estava enxergando uma boa partida do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, assim como eu citei o Alan, né, que eu acho que já tinha que ser demitido, mas eu vou fazer aqui só um disclaimer rapidinho. Acho que Matheus Pereira e Alan têm uma similaridade que me agrada muito. Os dois só olham pra frente. Eles dominam a bola, diferente do Breno Bidon, que é o extremo oposto. O Breno Bidon já domina a bola virando pra trás, já voltando no Hugo. Toda bola é a mesma coisa no Breno Bidon. Alan e Matheus Pereira já dominam a bola olhando pra frente. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Por mais que eles errem duas, uma que eles acertarem vai dar muito bom. Então, acho que o Matheus Pereira vinha fazendo uma boa partida, depois acabou sendo substituído. André e Bidon, pra mim, já falei que pra mim pode vender amanhã, que não vai fazer falta nenhuma. A gente acha que eles valem 30 milhões de euros. Muita gente jogou como se o André fosse o novo Zidane. Eu não vejo nada demais no André. Ah, mas ele pode calar sua boca. Tomara que cale, caralho. Eu não quero estar certo, não. Eu quero papar título. Eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar jogo. Caralho, mas eu não vejo nada demais no André. E o Bidon também, firulento pra caralho, parece que bateu no teto também. Pode ser que tenha interferência do treinador, que o treinador não consiga extrair tudo de bom desses moleques? Pode ser, beleza. Mas eu tô falando com base no que eu tô vendo em campo hoje. Os dois, puta que pariu. Dois água de salsicha do caralho. Não soma nada, não criam porra nenhuma, não fazem nada. E aí na frente, Lingard e Yuri Alberto. Yuri Alberto, um jogo muito apagado. Acho que ainda meio sem ritmo, talvez, mas enfim, não consigo cravar. E o Lingard um pouco abaixo. Aí uma rotação abaixo, não vou criticar o Lingard assim como eu não critiquei o Memphis assim que ele chegou. Esperei uns 2, 3 jogos para entender qual seria a dinâmica dele. Lingard jogou um tempo na semana passada contra o Fluminense, nessa semana, na verdade, no meio de semana contra o Fluminense, agora jogou um jogo praticamente inteiro contra o Internacional, produziu muito pouco, é verdade, mas eu ainda tô curioso, eu vejo algum potencial de extração de jogadas do Lingard, tá? Depois entraram vários jogadores, Vitinho, Dieguinho, Pedro Raul, Zakaria Labiá, que quase fez um gol, acabou quase fazendo um gol, enfim. Pra mim, pode somar todos esses jogadores que não vai dar nenhum. Depois o Pedro Raul acabou quase. O Pedro Raul não, perdão. O Vitinho também depois perdeu um gol feito, né? Que passa pelo Yuri Alberto, vai pro segundo pau, o Vitinho de esquerda pega. Aquela era uma bola difícil, eu sei que. Beleza, ele é jogador profissional, ele deveria ter feito, não tem essa, mas é uma bola difícil. E eu que sou um crítico muito veemente do Vitinho, não vou jogar esse BO nas costas dele, tá? Acho que o Bidu fez falta, acho que era um jogo de profundidade, era jogo pra correr atrás do lateral, e o Bidu acabou fazendo falta. Eu acho que o Ranielli daria esse passo atrás pra fechar com o Gustavo Henrique e com o André Ramalho, pro Bidu e o Mateuzinho passarem. E acho que com a ausência do Bidu, o Ranielli fica muito preso. O Ranielli não é esse cara de criação e acaba prejudicando a estratégia e a mobilidade do time do Corinthians, tá? Quem mais? Eu já comentei sobre o André Ramalho. Ah, outra coisa. O Corinthians ficou, na minha visão, entrou com uma postura frouxa por conta do treinador. Nada me tira isso da cabeça. O treinador sabia que o dele tava com o cu na seringa, sabia que o dele tava na reta 100% e entrou recuado, entrou pra não tomar gol. Primeiro tempo pra mim foi claramente isso, porque não justifica a atitude do Corinthians em casa jogar daquela forma.
é, entrou muito frouxo, uma postura muito sonolenta ali, muito marcha, muita terceira marcha ali. E depois, no segundo tempo, tomou o gol, acho que com 24 minutos, quis começar a jogar. Aí, profundidade, passava rápido e tal. Caralho, mano, vem sendo o roteiro, né? Vem sendo o roteiro. Toma o gol. A diferença é que antes a gente tomava o gol e conseguia jogar, conseguia descontar, conseguia chutar a bola na trave, conseguia. Enfim, hoje a gente toma o gol e a gente não consegue criar nada. Parece que a gente já não tem nem ânimo, nem. Hoje eu acho que teve até vontade, tá? Mas eu acho que não tem ânimo, não tem qualidade. Eu acho que quando você tem a qualidade, você só não tem a vontade, que é o que a gente falava que escolhia jogo, é bom. É bom não, né? Tem como você enxergar para um lado bom que é, quando eles quiserem jogar, eles vão ganhar. Hoje parece que eles até têm a vontade, mas a qualidade foi embora. Então o time tá muito abaixo. É um time que não teve um jogador que saltou aos olhos, que a gente fala, pô, esse cara tentou sozinho, tudo ele tentava e tal. É um time mais do mesmo. E aí o que me deixa muito desolado, digamos assim, é saber que o Garro, estando mal como está, tem que ser banco mesmo, é apenas uma afirmação de que essa formação tende a continuar. Porque a gente não tem outro meio armador. A gente mandou o Coronado embora também de forma correta, tinha um salário altíssimo e tal, não é isso que não tá em discussão. Mas não tem mais jogador de criação. A gente não revelou nenhum moleque. Tem o Kaique que talvez possa jogar por dentro, mas é ponta. Mas aí o time inteiro já tá jogando improvisado. Eu sinceramente não sei, rapaziada. Eu sinceramente não sei. É, acho que não tem muito mais o que falar, não. Falei de forma livre aí, vocês interpretem como quiserem. Eu desliguei o jogo, né? Acabou o jogo, o juiz apitou, eu desliguei e vim gravar o vídeo, não vi entrevista, não vi coletiva. Tô falando aqui a minha opinião logo após o jogo, de quem assistiu os 90 minutos e não conseguiu enxergar nada de positivo. E aí, é mais uma vez o que eu falei, só pra chegar a uma conclusão aqui. Quando o time tem padrão, mesmo que a atuação seja ruim, você percebe o padrão na dinâmica, você percebe as invertidas, você percebe uma bola trabalhada, você percebe ultrapassagens, triangulações. Você vê, o time pode estar ruim, errar essa execução. Mano, acontece, mano. Acontece. Só que com o Dorival Júnior nada disso acontece, nada disso é uma realidade. Parece um catado em campo, cada jogo é uma formação. Jogo que é pra jogar em cima, ele joga recuado. Jogo que é pra jogar recuado no contra-ataque, ele quer marcar em cima pra surpreender. E a gente vem aí, se eu não me engano, de 9 jogos sem vitória, indo para uma Libertadores que podia chegar com uma perspectiva muito boa depois de 2 títulos de Copa do Brasil, um título de relevância nacional e de Supercopa contra o Flamengo, que provavelmente vai brigar pela Libertadores. A gente podia chegar com uma moral muito grande, não é o que parece que vai acontecer. Então, eu nem sei o que esperar. Nem sei se essa semana o Dorival vai continuar sendo treinador do Corinthians. Eu só espero que a gente ganhe o primeiro jogo, que se eu não me engano é contra o Platense fora de casa. Não sei, sinceramente não sei. Tava tão focado nesses jogos de brasileiro que eu achava muito importante a gente ganhar. Eu prometo que eu não vou citar a tabela, tá? Eu não vou citar a tabela, não vou nem falar da posição que a gente tá, da onde a gente deveria estar, por quais pontos a gente tá onde tá. Não, isso aí já cansou. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano vai chegar do meio no segundo terço do campeonato ali. A gente vai querer correr atrás de ponto, vai começar a fazer conta. Mas é por causa destes jogos que a gente chega lá, né? É óbvio, é óbvio. Enfim, é um time que não sabe jogar pontos corridos claramente. Então, deixe sua opinião aqui embaixo. Pra mim, o trabalho do Dorival bateu no teto e ele tem que ser demitido entre hoje e amanhã. Pra mim, é um erro chegar na quinta-feira, jogando na quinta-feira com o Dorival como treinador. Fechou? Talvez essa semana eu faça, numa possível demissão do Dorival, eu faça um próximo vídeo com a demissão dele e talvez com os nomes cotados, enfim, de qual seria a melhor opção para o sistema de jogo do Corinthians com os jogadores que o elenco tem atualmente. Fechou? É isso aí, rapaziada. Vamos para mais uma semana de luta. O Corinthians é isso. Hoje foi um resultado desse. Essa semana, se ganha o jogo da Libertadores e ganha do Palmeiras no fim de semana que vem, é o melhor time do mundo. E essa é a vida do corintiano, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui embaixo para me ajudar, por favor, se você ficou até aqui. Tamo junto. Um abraço, muito boa semana e bom finalzinho aí de Páscoa para vocês.